Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que eu e você possamos estar meditando na palavra do Senhor, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito e ela vai discernir a intenção que há no meu e no seu coração. E ela sabe até aonde nós temos intenções verdadeiras. O Senhor, Ele é palavra viva, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E Ele disse que Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Todavia, o Senhor é um Deus que faz o impossível. E aqui hoje nós vamos meditar numa palavra que está em Salmos 103, o verso 13, que diz assim: como o pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, Ele conhece todas as nossas dores, Ele conhece o nosso andar, o nosso falar, Ele conhece até onde eu e você conseguimos ir. Ele sabe, todavia Ele se compadece de mim e de você. Ele vai aonde nós não podemos ir. Ele escuta o que nós não podemos escutar. Ele vê o que ninguém mais vê. Então o Senhor entra agora e faz com que o sobrenatural haja em nosso favor. Ele disse que o Pai, olha que coisa mais linda, ó, se compadece dos seus filhos. E qual é a diferença? Todos não somos assim, dizemos que somos filhos do Senhor, porém a Bíblia diz que aquele que o rejeita aqui na terra, ele também o rejeitará diante do Pai. Então não somos todos filhos, só somos filhos quando confessamos diante de todos que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso único intercessor, o nosso único caminho que nos leva ao Pai. Dizer que somos filhos é diferente de sabermos que somos criaturas criadas pelas mãos do Senhor. Estamos aqui por um propósito, todavia precisamos estar diante do Senhor para viver os planos e os propósitos dele. Porque os que o Senhor tem preparado para mim e para você, os planos que o Senhor tem para mim e para você são maiores e melhores do que os nossos. E o que o Senhor faz pela minha e pela sua vida não desceu ao coração do homem ainda. E nem, aleluia, Jesus, chegou ao nosso entendimento. Por isso que o Senhor disse que Ele se compadece, porque Ele conhece a nossa fragilidade. Todavia, Ele nos coloca como filhos quando nós o colocamos como Pai. Quando nós entendemos que a palavra diz que nós temos que nos converter, que nós temos que aleluia, Jesus, que nós temos que andar segundo os seus mandamentos, segundo os seus preceitos, que nós temos que fazer a vontade do Senhor, ouvir a sua voz. Em Deuteronômio 28, 2 diz o quê? Aleluia, só vou ler aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A palavra do Senhor, ela é viva, sim, e ela diz assim, ó, e todas, né? Vou ler o 1, o 2 e o 3 para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra
e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. E aqui em diante tem outras e outras e outras bênçãos que o Senhor diz. Mas prestou atenção que nós temos que ouvir, que nós temos que ter cuidado e guardar. O salmista diz que nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite e não apartar o livro da lei da nossa vida, para que nossos pés não se desviem do caminho. A palavra do Senhor, ela é uma profecia linda, ela é algo maravilhoso, ela é o nosso manual. E esse Pai que se compadece da minha dor, esse Pai que cuida de mim nos mínimos detalhes, esse Pai que ouve as minhas orações, Ele cuida de mim. Tenho eu vivido sobre os cuidados do Senhor, no centro da vontade dEle. Ele tem sido meu Pai, Ele tem sido meu provedor, Ele tem sido um esposo, Ele tem sido amigo, consolador. Ele é um Deus que conhece o oculto, Ele é um Deus que conhece quando eu choro, que sabe quando eu estou feliz, que sabe quando tudo está desmoronando por dentro. Porque nem sempre um sorriso no rosto quer dizer que está tudo bem. Às vezes, o Senhor faz com que nós estejamos de pé pela força que Ele nos dá. Quantas das vezes somos afrontados, mas o Senhor é um Deus que nos justifica. E Ele disse que Ele é esse Pai, porque Ele se compadece de nós. E o que é se compadecer? É se colocar no nosso lugar. É entender o que ninguém entende, é ver o que ninguém vê, é sentir o que ninguém sente. Somente o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele veio como único Deus Todo-Poderoso para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Ele pagou pela minha e pela sua vida. E ninguém pode revogar isso. Somente eu e você podemos revogar o que o Senhor fez por nós. Como assim? Nós podemos negar isso, servindo a outros deuses, não servindo a Deus nenhum. Somente eu e você podemos fazer isso. Mas o Senhor, hoje, manda te dizer que Ele vai cuidar de você, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todavia, ninguém, além do Senhor, tem poder sobre a minha e a sua vida. Que o Senhor hoje te alcance, que Ele te dê um abraço e que essa mensagem seja para você uma luz e um direcionamento. Tome posse dessa palavra. Deus é contigo e em nome de Jesus, não deixe jamais de ouvir a voz do Senhor e você verá as bênçãos correr atrás de você e você verá o Deus de Salmo 103 se compadecer de você. E assim é que o Senhor vai fazer. Lembre-se que está escrito aqui, ó, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quem é e quem não é. Você pode fingir uma coisa para os homens, mas para Deus não. Porque Deus é quem te formou e Ele conhece o teu coração e a intenção que há no seu coração. Então nada nem ninguém pode impedir o agir dele. Amém? Deus é contigo. Que o seu dia seja maravilhoso.
Compartilhe essa oração com alguém, essa palavra com alguém, perdão, e Deus fará maravilhas por você neste dia chamado hoje. Beijo, até amanhã para o próximo devocional.